Meus irmãos, a paz de Jesus, a palavra de Deus nos diz assim no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo de número 5. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou dizendo: Eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Verso 7. E tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, Simei e Rei, os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. Matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta, e Benaia, e os poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste tu que Adonias, filho de Hagite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, dar-te-ei um conselho, para que salves a tua vida e a vida de teu filho Salomão. Meus irmãos, o texto da palavra lido, e o texto ele mostra já Davi, um rei velho, já estava próximo à sua morte, onde ele partiria para o Senhor, e teria que ser sucedido por um dos seus filhos. Um dos seus filhos reinaria no seu lugar. A promessa que Davi tinha feito a Betseba era que seu filho, o filho de Betseba, Salomão, reinaria no lugar dele. Porém, quando Davi já velho, como relata o primeiro versículo desse capítulo que nós lemos, o seu filho Adonias, filho de Hagite, ele se levanta e ele se autoproclama rei. Ele pega para si alguns homens bem importantes, né, da coroa de Davi, dali da corte de Davi, o general Joabe e o sacerdote Abiatar, e ele mata algumas ovelhas, vacas e animais junto à pedra de Zoelete, fora da cidade de Jerusalém, junto à fonte de Rogel. Ele convida ali muita gente e se autoproclama rei. No que, sabendo o profeta Natã, que não foi convidado para essa festa, nem o general Benaia, o comandante da guarda, e nem o sacerdote Zadok, esses três não foram convidados. Quando o profeta Natã ele fica sabendo, ele vai até Betseba e ele fala: olha, eu vou te dar um conselho, para que você salve a si mesma e salve também o seu filho Salomão. Vai até o rei Davi e fala para ele: olha, você não está sabendo o que aconteceu? Adonias, o seu filho com Hagite, né, uma das suas mulheres, ele se autoproclamou rei. Você jurou que meu filho Salomão reinaria no seu lugar, né? Então faça cumprir o seu juramento, porque senão nós seremos exterminados, seremos mortos, porque um dos seus filhos está se autoproclamando rei. E Davi fica sabendo disso, né, por Betseba. Também o profeta Natã também juntamente entra na presença do rei Davi e ele afirma tudo que Betseba tinha acabado de falar, dizendo: olha, é isso mesmo que está acontecendo. Há uma revolta, né, uma autoproclamação por parte do seu filho Adonias, mas a promessa era que Salomão reinasse. Davi ele manda chamar Betseba, ela entra à presença do rei Davi e ele diz: olha, eu te jurei sim, eu prometi, e vive o Senhor que me remiu, né, que remiu a minha alma de toda angústia, que eu farei cumprir o que eu prometi, que depois de mim Salomão reinaria e se assentaria no trono e reinaria sobre todo Israel. E ele manda chamar o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, o capitão da guarda, e eles chegam à presença do rei e ele diz: olha, tomai convosco os servos, né, os seus servos, e faça subir Salomão, meu filho, numa mula que é minha, levai-o a Gion, e ali ungirão ele rei sobre Israel, e tocai a trombeta, e direis: viva o rei Salomão. Essa foi a ordem de Davi, assim foi feito, e a vontade de Deus se cumpriu, e Salomão ele foi proclamado rei sobre toda a terra de Israel no lugar de Davi. Esse texto para nós ele tem um grande ensinamento, porque ele mostra dois projetos: um projeto de Salomão ser rei e um projeto de Adonias ser rei. A vontade de Davi era que Salomão reinasse, porém o seu filho Adonias, meio irmão de Salomão, ele se autoproclama rei. Então são dois projetos distintos. O que nós temos identificado, né, ao longo da nossa trajetória no deserto, eu digo todos nós, é que de fato existem dois projetos. Existe um projeto que foi estabelecido por Deus, e existe um projeto de oposição que o inimigo ele estabeleceu. Então, quando nós falamos da restauração da família, esse é o projeto de Deus. Quando nós falamos da manutenção da família, do lar, do casamento, e isso é a vontade de Deus. Quando nós vemos a destruição
quando nós vemos qual é uma das características do inimigo? É roubar. E naquele momento ali, Adonias ele queria roubar o trono de Salomão. Então nós vemos que esse é o projeto do adversário, é o projeto do inimigo das nossas almas, que é destruir as famílias e os lares. E tudo que ele faz, ele tem uma assinatura. Ele tem digamos assim, uma trindade de assinatura. Como Deus, ele é um Deus triuno, é um Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O inimigo ele é identificado também por uma trindade. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Quando nós olhamos vemos uma dessas características num relato bíblico, ou vemos às vezes duas ou até as três, o adversário certamente ele está ali, matando, roubando, destruindo, porque ele veio para isso. Então, quando nós vemos esse texto, analisamos ele, nós podemos ver que havia do lado de Adonias, sacerdote, e também Adonias tinha com ele um general, um comandante de guerra, que era o comandante Joabe, um homem experimentado nas guerras, o filho de Zeruia, porém um homem impulsivo, que era um comandante de Davi, mas fazia a vontade dele, Joabe. Era um homem extremamente desobediente. Também do lado de Adonias havia um sacerdote, havia um general e havia um sacerdote. O sacerdote era Abiatar. E é interessante a gente falar um pouquinho desse sacerdote rapidamente, porque ele era da ordem de Eli. Ele fazia parte da casa de Eli. O que vem a ser Eli? Eli foi um sacerdote que a palavra fala que os filhos dele já não faziam mais a vontade de Deus, roubavam as ofertas do templo, e ele ali já estava com os olhos bem escurecidos, e a voz de Deus ela já não se ouvia mais, não havia mais visão manifesta, ou seja, era um sacerdote decadente, que foi substituído por Samuel. Quando Samuel era pequeno, ele é aquele sacerdote ali que quando Deus ele chama Samuel, ele orienta Samuel a falar: fala Senhor que o teu servo ouve. Então esse sacerdote Abiatar, ele é descendente de Eli, é de uma linhagem fracassada em Israel, de uma linhagem que já estava condenada, porque o próprio Deus tinha decretado um juízo à casa de Eli, essa linhagem sacerdotal será exterminada. Porém, do lado de Salomão, ele tinha um comandante de guerra, Benaia, filho de Joiada, que era capitão da guarda. Ele tinha um sacerdote também, Zadok, e esse era um sacerdote da linhagem de Samuel, ou seja, uma linhagem avivada, uma linhagem espiritual, uma linhagem escolhida pelo Senhor para substituir a linhagem de Eli, da qual fazia parte o sacerdote Abiatar. Então ele tinha o sacerdote Zadok, ele tinha Benaia, o capitão da guarda, e ele tinha algo que foi o grande diferencial, que do outro lado não havia. Havia general dos dois lados, havia um sacerdote dos dois lados, mas não havia o que havia só do lado de Salomão, o profeta. Ele tinha um profeta Natã. E se o sacerdote ele fala do povo para Deus, o profeta fala de Deus para o povo. Era a manifestação da vontade de Deus no meio do povo. Era a voz do próprio Senhor. E nós olhamos a nossa busca e nós vemos que há essas mesmas características. Do lado do adversário, há a lei, que é representada na figura do sacerdote, há a força representada na figura do general, porque Adonias ele tinha tanto Joabe como Abiatar, o general e o sacerdote. Nós vemos que o projeto de oposição do inimigo ele vai pela via da lei, da justiça dos homens, às vezes até usando de uma maneira equivocada a lei de Deus, querendo fazer uma interpretação bíblica que apoia o divórcio, que apoia a destruição da família e do casamento. Então tem o sacerdote, mas um sacerdócio fracassado, um sacerdócio que Deus não está mais naquilo, Então existe isso. Muitas das vezes o cônjuge apartado é crente, vai para a igreja, tem uma interpretação bíblica de que é possível construir uma família através da destruição de outra. Então é um sacerdócio fracassado. Existe o general, que o inimigo ele entra num campo de batalha, com a força para tentar nos atacar, para tentar nos alvejar, com todo o seu exército de anjos caídos, podemos dizer, e sabemos que é assim que funciona a batalha espiritual. Do lado de Salomão, que fala do projeto de Deus, que é a família. Do lado de Salomão, que é o projeto do Espírito Santo, também havia o sacerdote, havia o general, que é uma batalha espiritual, o sacerdote, que é a linhagem correta, mas também havia ali o profeta, que é a vontade de Deus. Quando Adonias ele se autoproclama rei, ele mata ovelhas, vacas e animais. E essa é uma característica do inimigo, matar, a morte. A primeira característica que nós vemos, morte, destruir e matar, dividir, separar, são características do adversário. E é interessante que ele faz isso tudo na pedra de Zoelete, perto da fonte de Rogel.
A fonte de Rogel em hebraico significa a fonte do dragão, e ela fica do lado de fora da cidade de Jerusalém. O projeto do adversário é fora de Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da vontade de Deus para a vida do homem. Então, o projeto do inimigo, o projeto de separação, o projeto de segundo casamento, o projeto de divórcio, fica do lado de fora de Jerusalém. É a fonte do dragão. E é interessante por ser a fonte do dragão, porque o adversário no livro de Gênesis, no Éden, é a serpente. Mas no livro de Apocalipse, ele é o dragão. Então é a fonte do inimigo, a fonte do dragão, fora do projeto de Deus. Diferente da fonte das águas, que ficava dentro da cidade de Jerusalém. Então ele mata ovelhas e ele se autoproclama rei. Porém, o grande segredo que faz com que esse plano do adversário seja frustrado e que Salomão reine é quando o profeta ele vai até Betseba e ele orienta Betseba: olha, entra na presença do rei. Entra na presença do rei Davi e lembra Davi da promessa que ele fez, que Salomão reinaria no lugar dele. Da mesma forma, o Senhor ele quer, através do seu Espírito Santo, nos levar, e o deserto é isso, ele nos leva ao entendimento da necessidade de entrar na presença do Rei, entrar na presença do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos convence para lembrarmos ao Senhor Jesus das promessas que ele nos fez. A promessa da nossa família, a promessa da bênção para o nosso lar, para a nossa tenda, para a nossa casa. E Betseba, ela toma essa atitude. Ela entra na presença do rei e ela juntamente com o profeta Natã, porque primeiro ela entra sozinha, depois o profeta Natã entra junto e confirma as palavras. Ele fala: eu entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. O Espírito Santo ele faz isso, irmãos. Ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Nós oramos ao Senhor, mas ele vem e confirma as nossas palavras. Ele leva ao trono da graça tudo aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que às vezes nós não sabemos expressar em palavras, mas em lágrimas. Ele leva ao Senhor e fala: olha, está aqui ó, tua serva, o teu servo, pedindo a restauração do seu lar, pedindo uma bênção. Lembra, Deus, da promessa que tu fizeste a ele, a ela, da restauração. E o rei Davi, ele atendeu. Ele atendeu aquele pedido daquela mulher, e a palavra fala que ele mandou chamar os 3 homens, Natã, o profeta, o sacerdote, Benaia, o general, e mandou ungir, pegar a jumenta dele e Davi, colocar Salomão em cima da jumenta, né, e levar ele até Gion, e ali proclamar ele rei. Ungir Salomão, o menino, e falar: olha, viva o rei Salomão. Leve ele até Gion, unja ele rei. Tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Irmãos, é isso que o Senhor fará. O Senhor ele proclamará a vitória. A ordem, ela já tem sido dispensada do trono dele, em favor das nossas vidas. Leve o menino a Gion, colocai em cima da minha mula e proclamai: viva o rei Salomão. Então tocareis as trombetas. O Senhor ele tem dado uma ordem para que a trombeta seja tocada. Essa trombeta é a trombeta da vitória. A vitória da restauração, a vitória do milagre, daquilo que parece ser impossível. Os planos de Adonias foram frustrados. Adonias ele recebeu sobre si o juízo, ele e aqueles que com ele estavam. Mas sobre Salomão, sobre Betseba, veio a misericórdia do rei e veio a exaltação. Da mesma forma, o Senhor exaltará as nossas cabeças. Mas o grande segredo foi quando Betseba entrou na presença do rei. O nosso grande segredo é o mesmo, é a oração. Quando nós entramos na presença do rei, orando, pedindo ao Espírito Santo que interceda por nós também, o rei nos ouve e proclama a nossa vitória. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.